Oi, 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 oi! E aí, galerinha? Animados para nossa última aula do capítulo 21. Então, capítulo 21, ótica da visão. Encerramos hoje a parte de instrumentos ópticos, falando deste instrumento que é muito utilizado por nós, a câmera fotográfica. Quem não gosta de uma fotografia, né? Ou quem nunca viu uma fotografia de alguém da família, uma fotografia revelada ou até uma fotografia digital no nosso mundo de hoje, digitalizada. Hoje não se revela mais foto, né? Mas eu acredito que todos vocês já tenham visto uma foto revelada. E nós vamos entender hoje como é que funciona esse processo da câmera, porque a câmera fotográfica ela é um objeto que a gente costuma comparar muito com o olho humano. Por quê? Porque ela tem algumas características e alguns componentes que se comportam como os nossos olhos, tá? Então, olha aqui, vamos direto lá para o desenho. Vou mostrar para vocês o desenho onde fala os nomezinhos aqui, ó. Vamos lembrar que a gente viu da nossa aula de olho, ó, do olho humano, que a gente tem a córnea e o cristalino, que são as nossas lentes, né? As lentes dos nossos olhos. A gente tem a pupila, que é por onde passa, né, a luz, e é onde ela controla essa intensidade de luz, né? Ela se contrai, se expande. Depois a gente tem a íris e lá atrás a gente tem a retina. Lembra que eram os pontos principais para a gente analisar a formação da imagem. Lá na retina era onde se formava a imagem. Então agora olhando aqui uma câmera fotográfica, eu até trouxe umas imagens ali para vocês, para a gente ver alguns modelos de câmera, mas vamos entender como é que funciona o processo da entrada de luz numa câmera analógica ou digital, tá? Então, olha só, a câmera ela é formada por um conjunto de lentes também, igual aos nossos olhos. Esse conjunto de lentes da câmera é chamado de objetiva, tá? Então, a objetiva da câmera é o conjunto de lentes, então ela se comporta como se fosse a nossa córnea e o nosso cristalino. Essa abertura aqui, ó, a que faz a abertura, que a gente chama de diafragma, essa abertura é chamada de diafragma. É ela que controla a entrada de luz. Então, ela se comporta como a nossa pupila, tá? Ela é a pupila da câmera. Então, a luz vai entrar, ó, por aqui. E aí, veja que tem todo um sistema para a formação dessa imagem, tá? A formação dessa imagem, aqui tem um espelho retrovisor, ó, onde ela vai refletir no espelho, ela vai refletir, ó, aqui tem todo um sistema para que a gente consiga enxergar essa imagem lá no visor da câmera. Lembrando que esse modelinho é um modelo de câmera profissional, né? Vocês já devem ter visto em fotógrafos, ou vocês até possuem câmeras assim. Então, aqui, na verdade, a luz faz um bate e volta. Existe aqui uma reflexão, o caminho dela, né, é refletido. Então, vocês lembram do esquema do prisma e tal? Então, na verdade, é praticamente isso que acontece, tá? Com a luz. Ela bate e reflete. Gente, o obturador é aquela laminazinha que quando vocês clicam na foto, ela fecha o visor, fecha e abre, ela que controla o tempo ali da abertura, né? E ela que deixa, ela que controla para que a foto fique nítida ou quando a foto sai embaçada. Aqui no sensor, o sensor, na verdade, ele faz parte das câmeras digitais. É aonde vai formar a imagem. É como se fosse a nossa retina. Mas nas câmeras analógicas, não sei se vocês lembram ou tiveram oportunidade de conhecer, porque eu acho que alguns não conhecem, as câmeras analógicas, elas tinham um sistema diferente. Elas tinham um filme fotográfico. Não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Isso aqui é chamado filme fotográfico, tá? Que ia dentro da câmera. E aí tinha um sistema que fazia girar, né? E ele ia rodando, rodando, rodando e registrando as imagens nesse filme. Aí, a partir desse filme que a gente revelava as fotos.
Olha só, aqui, ó, mostra bem direitinho o registro da imagem, ó. Aí depois passava por um processo químico, né, para fazer a revelação da foto. Então, a partir daqui, era que conseguia se revelar. Hoje não, hoje é tudo digital, né? Então, é através dos sensores. E aqui, gente, esses receptores, né, de imagens, que são chamados receptores, que é o filme fotográfico ou sensor, eles fazem o papel da nossa retina. E é lá onde chega a imagem. Aí vocês devem estar perguntando, tá, Sori, a imagem também é invertida, assim como nos nossos olhos? Sim, a imagem também é invertida, tá? Lá no filme fotográfico, na hora de revelar a foto, é que a foto ia ficar à direita. Aqui no material de vocês conta um pouquinho da história das máquinas fotográficas, tá? É bastante interessante. Então, olha só, gente, aqui tem um quadro importante que faz essa comparação, ó, do olho com a câmera. Então, o olho, enquanto o olho a gente tem a retina, na câmera a gente tem o sensor. Qual é o papel, qual é a função desses componentes? A formação das imagens, tá? O olho tem a córnea e o cristalino, que são as lentes, a câmera tem as lentes, chamada de objetiva. Qual é a função? Foco, tá? É para o foco, para focalizar o objeto. O olho tem a pupila, para quê? Para ajustar a luz, enquanto a câmera tem o diafragma, que faz o mesmo papel. Gente, muito simples, tá? Muito simples, muito óbvio mesmo, é assim o funcionamento. Tem a questão do ISO. O ISO, gente, na verdade é um controle, tá? As câmeras digitais, isso, na verdade, ele pode ser alterado, tá? Por diferentes intensidades. O próprio sensor das câmeras digitais, ele pode ser alterado para adaptar a questão da intensidade da luz mesmo. Nas analógicas, elas eram controladas pelo ISO, que é um sistema internacional, vocês sabem, né? Que significa, o ISO significa, um controle, na verdade isso aqui é para controlar, né? É uma organização internacional de normalização, para controlar as normas, tá? E aí nos filmes fotográficos elas tinham esse controle, ó, ISO 50, ISO 200, ISO 800, para que isso? Para saber a sensibilidade quanto à luz. E aí, quanto menor o valor do ISO, menor a sensibilidade do sensor, tá? Então, aí depende muito da luminosidade do local, para fotografar em ambientes, né, com baixa luminosidade, a gente devia usar um ISO maior, utilizar um filme de ISO maior. Então, tudo isso fazia diferença também na hora de fotografar. E aí, gente, na câmera fotográfica, a gente utiliza também a equação de Gauss, tá? Para saber ampliação, a gente usa aquela mesma relação de ampliação, para saber distância focal, distância da imagem, distância do objeto, mesma equação. Então, a gente vai fazer um exercício agora, tá? Vamos fazer um exercício da página... Aqui, ó, vamos fazer, dessa página 38, vamos fazer esses dois exercícios aqui, ó. O primeiro fala sobre a lupa, então vamos recapitular um pouquinho, porque na outra aula a senhora explicou sobre a lupa para vocês, tá? Ó, essa questão é do IFSUL, do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ó, a lupa é um instrumento óptico constituído por uma lente de aumento muito utilizada para a leitura de impressos com letras muito pequenas, como, por exemplo, as bulas de remédio. Esse instrumento aumenta o tamanho da letra, o que facilita a leitura. A respeito da lupa, é correto afirmar que é uma lente. Item A, convergente, cuja imagem fornecida é virtual e maior. Divergente, pois fornece imagem real. Convergente, cuja imagem fornecida por ela é real e maior, ou divergente, pois fornece imagem virtual.
Gente, convergente sim, né? Convergente sim. Agora, maior também, né? Então, divergente cai fora. É uma lente convergente. Divergente cai fora. Agora, é maior? É maior. É real ou é virtual? Como é que a gente enxerga o objeto? A gente enxerga ele direito, né? A gente não enxerga ele invertido. Então, gente, é uma imagem virtual. Ó, virtual e maior, convergente, virtual e maior, item A, tá? Agora vamos para a 9. A 9 fala de câmera fotográfica. Ó. Uma câmera fotográfica possui uma lente de distância focal de 50 milímetros. Um fotógrafo ajusta perfeitamente o foco para fotografar um objeto de 2 metros de distância da lente. Nessas condições, determine a distância entre a lente e o sensor da câmera onde será projetada a imagem. Gente, equação de Gauss. Equação de Gauss, olha aqui. Vou fazer um textinho aqui, ó. Lembra da equação de Gauss? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Ó. 1 sobre F, ele está dizendo que a distância focal é 50 milímetros, então 1 sobre 50. Tá, Sora, não precisa passar para metros? Não, vamos passar o outro que é 2 metros, vamos passar para milímetros. Tanto faz. Pode ser em milímetros a resposta. Ele não pediu em metros, né? Então, ele está dizendo que o foco para fotografar um objeto, esse objeto está a 2 metros de distância. 2 metros, 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, 2000 milímetros vai ser a distância, vai ser o nosso P. Por quê? Porque é a distância do objeto. Mais 1 sobre P' que a gente não sabe quem é, que é o que a gente quer saber, né? A distância entre a lente e o sensor. Então, a lente e o sensor da câmera, onde está projetada a imagem, né? Então, a imagem e a lente. Então, agora a gente faz o quê? 1 sobre 50. Eu vou passar esse 1 sobre 2000 para cá, ó. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre P'. Então, aqui, gente, tirando o mínimo múltiplo comum, né? Vai dar 2000. 4 vezes 50 dá 200, então dá 40. 40 dividido para 2000, menos 1 sobre 2000, né? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre P'. 40 menos 1, 39. Então, 39 sobre 2000. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre P'. 1 dividido para P'. Podemos já inverter isso aqui? Então, P' vai ser 2000 sobre 39. Se nós dividirmos isso aqui, 2000 dividido para 39, isso aqui vai dar 51,28. Aproximado, né? 51, aproximadamente 51 milímetros. Ó, que era o que a gente está trabalhando com essa unidade de medida. Aí ele pergunta, qual é o aumento linear da imagem? Gente, aumento linear, lembra que a gente faz? Então, o aumento linear vai ser P' sobre P. Porém, a imagem não aumentou, ela diminuiu, né? O objeto é maior que a imagem, então a gente sabe que é negativo, né? A gente sabe que é menos P' dividido por P. Então, o aumento linear vai ser, quem é o P'? 51. Ou a gente até pode usar o 200, o 2000 sobre 39, porque quem é o nosso P? O nosso P não é 2000? É. Então, a gente pode fazer assim, ó, menos 2000 dividido por 39. Tudo isso dividido por 2000, o que vai acontecer? Vai inverter, né? Isso aqui é a mesma coisa que uma multiplicação. Multiplica isso aqui
pelo inverso de 2.000, porque tudo isso aqui está sendo dividido por 2.000. E qual é o inverso de 2.000? 1 sobre 2.000. Então, vai ficar 2.000 com 2.000 vai cortar, vai ficar 1 sobre 39. Deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente fez a distância, né? A distância, mas poderia também ter sido a imagem dividida pelo objeto, mas como a gente não tem o tamanho da imagem, não temos o tamanho do objeto, a gente utiliza a distância entre até a lente, porque é a mesma coisa, lembra da semelhança, né, no início que a gente viu? Para fazer o aumento linear, a gente pode usar qualquer uma dessas medidas. Bom, gente, então encerramos aqui o nosso conteúdo de ótica da visão, encerramos o capítulo 21 e nos vemos então na próxima videoaula com conteúdo novo, capítulo 22. Um beijo da Sora para vocês e até lá!